Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Agora são 00:18 e eu não tô conseguindo dormir. Tô muito cansado e não consigo dormir. E aí eu comecei a pensar em um monte de coisa, inclusive no canal. Por que eu fui inventar isso? Não faz sentido. Uma mãe que não tem tempo pra nada. Olha o estado da minha unha. Olha isso. Esse é o estado da unha da pobre mãe que não tem tempo pra nada, mas inventa um canal pra fazer. Só Jesus mesmo. Agora são 7:30. Mas eu já tô acordada desde as 5:15. Que semana difícil. Sofia gripada, doente. E eu tô só o pó. Tem semanas que são assim terríveis, que o autismo bate assim, sem dó. E eu fico assim, no caco. Enfim. Sofia dormiu um soninho. Acordou 5:15 da manhã, né? Não mandei ela pra escola, porque essa semana tá bem difícil. Ela tá gripadinha, né? Tá bem irritada. E agora ela dorme um soninho e acorda depois, na hora do almoço. Tá ouvindo isso? Silêncio. Ah, isso é música pros meus ouvidos. Silêncio. Não tem preço. Não tem preço. Se tem uma coisa que eu aprendi a dar valor depois que eu tive a Sofia, depois de passar a viver o autismo 24 horas do meu dia, são os momentos de silêncio. Eu amo o silêncio. Pra mim são os momentos mais caros pra mim. É o momento que eu tenho paz, que eu consigo organizar meus pensamentos. Só que quando a gente tá no meio das multidões, dos barulhos, a gente não percebe isso. A gente só se dá conta disso quando a gente perde, quando a gente não tem mais. É o contraste entre estar vivendo só no barulho e ter raros momentos de silêncio que dá pra gente essa sensação de prazer com o silêncio e de se sentir grato por esses raros momentos. O autismo é muito barulhento. Oi, amor. Vai fazer bonito lá no médico hoje, né? Mostrar esse pezinho, esse quadril, né? Manda beijo. Ó. Ai, que linda. Oi, pessoal, tô vindo aqui dar um oi. Hoje é domingo, tenho tanta coisa pra fazer, tanta coisa. Mas tá um tempo tão gostoso, tão fresquinho. E aí eu vim sentar aqui um pouquinho na frente de casa e vou descansar um pouquinho a minha cabeça, sabe? E eu quero aproveitar esses minutinhos pra dar uma lidinha, enquanto eu ainda consigo me concentrar. Hoje eu quero ver se eu durmo bem cedo, pra tentar fazer que essa próxima semana seja melhor, menos cansativa e mais produtiva.
que tu tá fazendo aí, mãe? A moranguinha. A Moranguinha. Guisadinho, arroz, feijãozinho. Delícia, comida feita pela mãe. Ah. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs again. Já parou para prestar atenção como quando as coisas não saem como a gente espera, como a gente se desestabiliza e como na maioria das vezes a gente anula os nossos sonhos. A gente tem a mania de idealizar, de desenhar rotas, de determinar destinos para nossa vida e não tem nada de errado nisso. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. E a grande maioria das coisas que acontecem, ao contrário do que a gente pensa, não estão sob o nosso controle. E aí, como a gente acreditava que os nossos sonhos só se realizariam se fosse daquela maneira, aquela maneira a qual nós tínhamos idealizado, a gente acaba se sabotando. E aí a gente deixa de viver novos sonhos, novas possibilidades, coisas diferentes, mas talvez tão boas quanto, por acreditar que daquela maneira, que daquela forma como a vida se apresentou, não existe a possibilidade de felicidade. E essa atitude não poderia ser pior. Nós devemos sim ter autorresponsabilidade quanto às decisões e às escolhas que fazemos na nossa vida. Porque delas nós vamos colher muitos frutos das sementes que nós plantamos ao longo da nossa caminhada, da nossa vida. Mas tem muitas coisas que nos acontecem que estão absolutamente fora do nosso controle, do nosso domínio. E que iriam acontecer ou irão acontecer independente daquilo que a gente escolha. Só que muitas vezes essas coisas das quais a gente não tem controle mudam completamente o rumo da nossa vida. E quando isso acontece, nós temos duas escolhas. Ou nós mudamos a nossa forma de pensar e o nosso posicionamento diante da vida para que a gente tenha a oportunidade de, mesmo com um caminho totalmente diferente daquilo que nós havíamos idealizado, a gente tenha a oportunidade de ser feliz, ou a gente simplesmente vai assistir a morte dos nossos sonhos, a morte da nossa vida em vida. E isso é muito triste. Não poderia existir nada pior do que uma pessoa que não consegue sonhar coisas diferentes, que não consegue sonhar outros sonhos. Outro grave erro que a gente comete é deixar de fazer coisas por acreditar que a gente não tem tempo para fazê-las. O tempo é algo tão precioso. Na verdade, ele é a moeda mais preciosa que nós temos. E com frequência nós o negligenciamos, o desperdiçamos com coisas totalmente irrelevantes. E o tempo, ele é muito ingrato porque ele não nos espera. Se nós não direcionarmos os nossos esforços e não nos disciplinarmos a aproveitá-lo da melhor forma possível, ele vai correr, ele vai passar, independente de nós, do que nós estejamos fazendo e para onde nós estejamos direcionando o nosso foco. É por isso que é tão importante a gente ter uma consciência de como nós estamos utilizando o nosso tempo. Esse foi um dos grandes motivos que me fizeram voltar a gravar aqui para o canal. Durante muito tempo eu ficava dizendo, eu não tenho tempo, e realmente eu tenho pouco tempo. Mas será que eu não estava desperdiçando o meu tempo de alguma forma? Ou então, será que a pergunta certa não seria, será que eu não poderia aproveitar ainda melhor o meu tempo? O tempo passa, independente de nós. A vida passa, num piscar de olhos. E quando a gente menos espera, passaram-se anos. E aí a gente olha para trás e pensa, poxa,
Eu deixei de viver algo que eu queria ter vivido. Eu deixei de tentar fazer uma coisa que eu queria tanto fazer. A gente tem tempo. A gente só não usa esse tempo da melhor forma possível. Saber usar o tempo também diz respeito a renunciar coisas em prol daquilo que é mais importante para mim. Tem um poema do Mário Quintana que eu amo, sobre o tempo, que diz assim: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Quando a gente menos espera, a gente está visitando o velório das pessoas que a gente amou uma vida inteira e refletindo sobre todo o tempo que passou. E a gente deixa ele embora sem aproveitar ele bem, sem fazer aquilo que a gente sente que a gente deveria fazer. Eu, por exemplo, muitas vezes me perguntei para que eu vou vir aqui falar na internet? Por que interessa eu falar? Aí esses dias eu fiquei pensando, poxa, como assim? A gente está vendo a humanidade perder a capacidade de falar o que sente, de falar sobre sentimentos, de falar sobre coisas relevantes, se expor nas redes sociais com coisas tão medíocres, tão baixas, coisas que não fazem a gente crescer, amadurecer como ser humano. E muitas vezes, um raro momento de reflexão profunda se torna esses momentos onde a gente visita pessoas em velórios. E aí a gente faz alguns poucos instantes de reflexão profunda. Eu costumo dizer que a morte é uma excelente conselheira, mas os conselhos dela só podem ser de fato eficazes se a gente prestar atenção nas visitas que ela faz à nossa volta. Aí sim, os conselhos dela terão valor, porque aí haverá tempo para que eles tenham um efeito de transformação. Porque quando a morte vier me visitar ou visitar a minha casa para buscar alguém dos meus, talvez seja tarde demais para haver uma transformação, para que eu possa fazer uma mudança de rota e para que a minha vida possa mudar. É uma pena que o que importa hoje seja visto como irrelevante. É uma pena que as pessoas não procurem tomar consciência da sua própria vida e deixem o tempo escorrer como se fosse um punhado de água nas mãos que a gente não consegue segurar, desperdiçando o seu tempo, deixando de viver as coisas que sonham, as coisas que desejam. Essas coisas das quais a gente não tem controle, muitas vezes elas são dolorosas e mudam a nossa vida de uma forma drástica, de uma forma da qual normalmente a gente não escolheria viver. Mas essas coisas são excelentes oportunidades para que a gente possa aprender a ver a vida de uma outra ótica e para que a gente possa aprender a encontrar caminhos que nos levem a outros sonhos, a outras formas de encontrar felicidade. Talvez seja esse o sentido da vida. Talvez seja a gente ir se reconstruindo a cada tombo que a gente toma. Talvez o sentido da vida seja a gente ir expandindo a consciência de uma forma que a gente possa aprender a se refazer cada vez que a gente se desfaz diante de uma tristeza, de uma tragédia, de uma mudança inesperada. Talvez isso não faça nenhum sentido para você e se não fizer, desconsidera. Diante da inutilidade que parece ter a vida, existe um significado maior para a gente estar aqui. E um deles eu creio que seja esse, a gente aprender com a adversidade. Os problemas, eles nos fazem mais fortes. Ninguém quer
dar de cara com um problema, ninguém quer receber um diagnóstico, ninguém quer passar por uma perda, mas isso é inevitável, faz parte do contrato com a vida. Por isso, não deixe de sonhar. Não enterre seus sonhos. Se em algum momento a vida colocou no seu caminho um problema que parece intransponível, um diagnóstico difícil, se você sofreu uma perda que te abalou profundamente, emocionalmente, que te desestabilizou, se você perdeu aquele emprego dos sonhos, ou se alguma coisa que você planejou não deu certo, não enterre seus sonhos. Abra os seus horizontes, busque mudar o seu olhar diante da vida. Se isso está acontecendo, é porque a vida tem um outro caminho para você. Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós somos tão limitados para entender, a lógica dele não é a nossa lógica. E talvez aquilo que você queria tanto ia te levar por um caminho de sofrimento, você não sabe. Então, não desista de acreditar na vida, de acreditar em um futuro melhor, porque existem coisas melhores para acontecer. A vida sempre reserva coisas boas para aqueles que acreditam, mas a gente precisa buscar isso. A gente precisa entender que a gente não nasceu para o sofrimento. O sofrimento faz parte dessa vida, mas a gente não nasceu para o sofrimento. A felicidade, novos sonhos, novos caminhos só vão se abrir para você se você entender que você nasceu para ser feliz, independente das circunstâncias. Porque em tudo há aprendizado, em todas as coisas, em todas as circunstâncias. O tempo vai passar. Você enterrando os seus sonhos, você decidindo sentir pena de você, ou você escolhendo olhar para a vida com um olhar de esperança e acreditar que dias melhores vão chegar. Aí depende de você. Eu não sei se isso faz sentido para você ou não, mas se fez sentido para você, aproveita melhor o seu tempo. Aproveita mais o tempo que você tem com as pessoas que você ama. Fala sobre o que você sente. Não se preocupe tanto com o que os outros pensam. A gente não deve se preocupar tanto com o que os outros pensam da gente, mas muito mais com quem a gente é de verdade, em ser autêntico. Às vezes a gente fica preocupado com o que os outros vão pensar e os outros não estão nem aí pra gente. A verdade é que às vezes a gente se dá muita moral. E aí a gente deixa de viver os nossos sonhos porque a gente está preocupado com o que os outros estão pensando. E enquanto isso, o tempo vai passando. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta o que você achou aqui embaixo nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.